Oi, bom dia, bom domingo. Que Deus continue conosco. Esse é um dia muito especial, o dia que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Muito bom, muito bom. Nós sabemos que em meio a qualquer situação nosso Deus está vivo. E como está vivo. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido do Senhor, não é? As experiências que a gente vai adquirindo. No Antigo Testamento existe uma história muito interessante. A gente aprende com ela, em que o povo de Deus estava em guerra com os filisteus, os israelitas em guerra com os filisteus. E os israelitas já tinham perdido 2 guerras contra os filisteus. E o que eles fazem? Eles decidem agora nós vamos levar a arca junto conosco para garantir nossa vitória. Confiaram que a arca, que tinha aquilo que Deus tinha dado ao povo, estando a arca ali no meio da guerra com eles venceriam a batalha. Entretanto, diz as escrituras assim, o povo perdeu mais uma vez a guerra. E junto com este povo estavam os 2 filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, os 2. A arca também. E como eles eram filhos do sacerdote, eles eram da família sacerdotal, e eles eram responsáveis também, naquele momento, por levar a arca, estar com a arca, carregando, como representantes do sacerdócio, o que aconteceu? Os filisteus, tomaram a arca, mataram quase 30 mil homens dos israelitas, e também mataram a Hofni e Finéias. Mataram. Os 2 filhos de Eli estavam entre os mortos. Deus já havia dito a Eli que esses filhos morreriam precocemente, não só os filhos de Eli, mas muitas pessoas da família de Eli, porque Eli não estava cuidando dos seus filhos, não tinha repreendido os filhos no pecado dele como deveria. E daí, os filhos realmente morrem cedo. Um dos mensageiros daquele grupo dos filhos dos benjamitas, que estavam lá também em guerra, ele voltou para contar para Eli o que tinha acontecido. Quando ele chega até Eli, diz a Bíblia que Eli nessa época já estava cego, já idoso, cego e obeso, gordo. Estava sentado numa cadeira. E o moço chegou e disse para ele: Eli, nós perdemos a guerra, seus 2 filhos foram mortos e os filisteus levaram a arca. A história diz que, a Bíblia diz que durante 7 meses essa arca ficou com os filisteus. E claro que eles sofreram muitas consequências por causa disso, drásticas. Porque tomaram aquilo que não lhes pertencia, que era do Deus vivo dado ao povo de Israel. Isso você pode ler em 1 Samuel capítulo 4, tudo isso que eu disse aqui. Quando o Eli ficou sabendo da história, caiu da cadeira para trás, próximo a um portão. Eu não sei bem como era a cena, mas era próximo a um portão. E quando ele caiu, ele quebrou o pescoço. E tendo quebrado o pescoço, certamente desfez ali toda a inervação, toda a medula que passa por ali. E aí ele perdeu a vida. A vida para ele aqui na terra cessou. Pois bem, quando a esposa de Finéias, ou seja, a nora de Eli, ficou sabendo desse fato, ela estava grávida. Quando soube que o sogro morrera, o cunhado morrera, o esposo morrera e a arca fora levada pelos filisteus, a Bíblia diz que ela abriu a boca e chamou a criança de Icabode. Foi-se a glória de Deus. E as parteiras dizem para ela: se alegre, apesar de tudo, se você tem um filho, você deu à luz, você está bem. E diz a Bíblia que ela ficou indiferente. Nada tocava nela. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso.
A única, e ainda diz assim que ela falou mais, deu o nome ao menino de Icabode, foi-se a glória de Deus, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Essa história aqui, o que eu aprendo com ela nesses dias em que nós estamos vivendo o tempo da nossa vida nos lares por causa de um vírus e que está em todo mundo, espalhado por todo mundo. Num dia de ressurreição como esse, ora, o que eu me lembro, o que eu apreendo com o texto bíblico? Que aquela mulher, quando viu que o sogro, o cunhado, o marido faleceria, a arca foi embora, ela só viu essas tragédias. Ela só viu esses acontecimentos negativos. Ela nem conseguiu avaliar que o esposo dela, Finéias, era um homem muito desobediente a Deus. Que o Hofni também o era. Que o povo de Israel também estava em desobediência ao Senhor. E ela não conseguiu ver Deus acima daquilo que Deus concedera. Ora, Deus concedera a ela a vida do sogro. Deus concedera a ela o marido. Deus concedera a ela o cunhado. E Deus concedera ao povo todo a arca. Então, quem era maior do que tudo nessa história? Perdeu-se muito, perdeu-se. Eu ficaria triste, eu sei que você também. Choraríamos. Mas ela não conseguiu ver nem no nascimento do filho. Uma nova vida, uma pessoa nova que Deus coloca no mundo para estar com ela. Uma pessoa que traria a herança também do seu marido. Ela não conseguiu se alegrar com nada disso. Não é nem se alegrar, ela não conseguiu ver o agir de Deus apesar de tudo. Tudo que ela conseguiu ver é que a glória do Senhor se fora e que a glória de Israel também se fora, porque a arca foi embora. Ou seja, não era o Deus da arca que cuidava de Israel. Não era o Deus da arca quem dera origem a Israel. Não era o Deus da arca que chamara o seu sogro para ser sacerdote e também os filhos. Ela não conseguiu enxergar isso. Ela só conseguiu pensar que a arca que representava o povo, a presença de Deus representava, mas não era Deus, era a representação. E bem como toda aquela situação da morte, do sofrimento do povo, da perda, era também uma situação difícil, mas não significava que Deus não estava. Deus era e é maior do que todas essas coisas. E aí eu relacionei isso com a Páscoa. E aí eu convido você também a que abramos as nossas Bíblias aí. E agora no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículos 4 e 5. As mulheres foram ao túmulo para ver a Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Como não me lembrar disso na Páscoa, tanto da história desse garoto que recebeu o nome de Icabode, porque uma mãe não conseguiu enxergar a presença de Deus além das perdas, e também, irmãs e irmãos, dos discípulos de Jesus. Vocês se lembram? Jesus falou tanto com eles, Jesus os preparou para isso. Jesus disse: olha, é preciso que esse templo seja destruído, é preciso que eu morra, é preciso que eu carregue a cruz, o lugar onde eu vou vocês não podem estar, eu vou para preparar lugar para vocês. Jesus falou inúmeras vezes, ele disse isso: quem não tomar a sua cruz e seguir-me não é digno do reino. Quando Pedro diz para Jesus: Jesus, o senhor não vai para Jerusalém, para lá as pessoas lhe prenderem, porque isso é um absurdo, o senhor é o rei dos judeus. E ele disse assim para Pedro: Satanás, afasta-te de mim. O que Jesus quis dizer com isso? Pedro, se você não enxerga a missão, se você não consegue enxergar qual é a razão da minha vida, se você não consegue enxergar para que eu vim aqui, como é que você está me vendo?
Por acaso você acha que eu sou aquele que veio para ter a honra, a glória, o poder e o louvor? Ele disse que quem quiser ser o menor que sirva. Mas na hora da luta, na hora da dificuldade, os discípulos não conseguiram enxergar isso. De jeito nenhum. Cada um foi para o seu cantinho. Vocês sabem disso. Os discípulos foram para Emaús, como eu disse ontem. Né? Pedro também procurou o rumo do trabalho dele, o antigo trabalho, suponho. Né? Os outros discípulos não são nem muito bem citados, mas assim, a gente sabe que se dispersaram. Até essas mulheres que ouviram a voz de Jesus, o ensinamento de Jesus há muito tempo, nesse momento que elas estão ali, elas não estão ali porque elas sabem que Jesus ressuscitou. Claro, irmãs e irmãos, que pelo menos elas foram até lá para cuidar de Jesus, para cuidar do corpo dele, para poder levar óleos perfumados e derramar sobre ele. Elas queriam lidar com o corpo, se despedir até do corpo, porque quando ele saiu da cruz crucificado, não pôde nem ser visto direito, porque os soldados é que estavam tomando conta dele. E havia um medo dos romanos de que o corpo de Jesus fosse roubado. E até se criou essa história para dizer que Jesus foi roubado, para justificar a saída dele do túmulo, sem ninguém saber como que acontecera. Então, estando ali naquele lugar, aquelas mulheres estavam vivendo o Icabode da fé. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel, porque Jesus não mais está aqui. Irmãs e irmãos, aquelas mulheres estavam celebrando o Icabode. E o anjo chega para elas e diz algo muito claro. Quando você está vivenciando o Icabode, que você não vê Deus além do túmulo, além da luta, além da dificuldade, você está procurando um vivo entre os mortos. Jesus não estava lá naquele lugar. E eles falam claramente, porque procuram entre os mortos o que vive. Jesus não estava mais morto. Ele ressuscitara. Muitas vezes na nossa vida nós não vivenciamos a graça da Páscoa. Por quê? Porque nós não conseguimos, irmãs e irmãos, viver a palavra, pela palavra, não por meu interesse, não só por meu bem-estar, não só por aquilo que eu entenda que eu mereça. Não. Mas a partir da perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Viver o Evangelho não é nada fácil, não. Não é nada fácil, mas é a única opção de vida que se tem. Ninguém tem vida fora do Senhor Jesus Cristo. Irmã, irmão, você está procurando Jesus entre os mortos? Você, por acaso, está procurando Jesus onde Ele não está? Ou seja, você está procurando Jesus na honra, na glória? Você está procurando Jesus também no medo da morte? Você está olhando para o mundo e vendo o que Deus falou e fez através da dor, do sofrimento, da luta que você está vivendo? Ou você está erguendo os olhos desse lugar de morte, desse Icabode, e está erguendo os olhos para o Todo-Poderoso que ressuscitou e vive entre nós? Eu quero convidar você nesse dia, em nome de Jesus, que pensemos muito nisso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode, mas quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo claramente em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem poder algum deste mundo, nem fome e nem fartura, nem riqueza e nem pobreza. Se Paulo diz isso, é evidente que ele sabe que há riqueza e pobreza. Ele sabe que há vida e há morte. Ele sabe que há bonança e há falta. Ele diz isso em várias cartas dele. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Sei viver tanto na fartura quanto na falta. Paulo não disse isso? Disse. Ou seja, Paulo não procurava o vivo entre os mortos. Ao redor dele, podia ter sinal de morte. Podia. Às vezes a injustiça social. Esse país, a minha irmã está aqui, da Espanha está aqui, e ela fala, nossa Marisa, esse país é tão injusto. É tão injusto. O que a gente vê os marcadores da riqueza
assim, e também a gente vê os marcadores da pobreza a olhos nus. O sistema de ônibus, ela está impressionada com isso, como é a carência do sistema de ônibus, o modo como as pessoas são tratadas, o modo como as pessoas se vestem, como as pessoas, a pobreza, a miséria, a fome. Ela está dizendo, como esse país é injusto, como é injusto. A gente, quando volta, ela já voltou aqui, mas ela está dizendo assim, ela diz, cada vez que a gente volta ao Brasil, a gente percebe que como a injustiça social é presente, pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, e isso não se aproxima, parece que se distancia cada vez mais. Irmãs e irmãos, essas situações às vezes de riquezas podem ser um túmulo, as situações de pobreza podem ser um túmulo. E onde é que Jesus está? Jesus não está nos túmulos, Jesus está ressurreto. Jesus está vivo e presente entre nós. Louvado seja o nome dele. E eu convido você, nesse dia, não se esquecer disso. Podemos passar por essa luta do coronavírus? Podemos. Mas não precisamos nos abalar. Nós sabemos em quem temos crido. Sabemos também que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Que Deus possa aumentar a cada dia a nossa fé. Que Deus nos dê graça agora, nesse momento difícil, para a gente dividir o pão que a gente tem. Que Deus nos dê graça para ajudar as outras pessoas financeiramente. Que Deus nos dê graça para percebermos também as necessidades que estão junto às pessoas ao nosso redor. E nós sejamos sinais visíveis de um Cristo Jesus vivo, ressurreto. Eu sei que muitas igrejas nossas já estão fazendo isso, coletando alimentos, coletando remédio, material de limpeza, porque sabe que a crise econômica vem aí. E o nosso presidente está preocupado com isso, não é à toa. Ele tem razão de se preocupar. Mas, infelizmente, é a situação que nós vivemos. Então, pelo menos nós podemos socorrer uns aos outros, umas às outras. Que Deus continue conosco. Que a sua vida continue sendo uma bênção. E que a gente seja as mãos do Senhor neste mundo que carece dele. E que ao olharmos ao redor, irmãs e irmãos, não anunciemos Icabode e nem procuremos o vivo entre os mortos, mas que nós, em nome de Jesus, apresentemos o Cristo ressurreto, que se faz presente para servir, para cuidar, para transformar, para modificar, para tirar o odor desagradável do túmulo e fazer vida nova para o reino de Deus. Louvado seja o nome dele. Que o Senhor continue com você, que o Senhor continue comigo, que o Senhor continue com todo o mundo que Deus criou nesse tempo tão difícil, mas que não pode encobrir a verdade do que não está no túmulo, mas que está vivo. Amém?